Pessoal, bom dia. Eu vou explicar agora o cálculo das coordenadas de uma poligonal aberta e apoiada. Nós vamos utilizar como exemplo esse, tá? Primeiramente, eu preciso ter as coordenadas conhecidas de dois pontos no início, como A0 e 4B. Então, por isso que ela é chamada de uma poligonal aberta mais apoiada, tá? Porque eu tenho coordenadas conhecidas no início e no final. Por quê? Para mim poder calcular os azimuths finais e iniciais, tá? E poder calcular o erro angular. Então, primeiramente a gente vai usar essa equação para calcular o erro angular, que é o módulo do azimuth final menos o azimuth inicial, menos o somatório das deflexões à direita menos à esquerda. Nós vamos utilizar essa equação, a mesma que usamos na poligonal fechada, né? Para calcular o alfa e depois o azimuth, que é o arctangente de ΔX sobre ΔY. Então, eu vou calcular primeiramente o azimuth A0 e depois 4B. Então, eu vou fazer x0 menos xa, que estão as coordenadas A0, 4B, y0 menos ya. Depois eu vou dividir x por y, fazer o arctangente e converter para graus decimais, porque eu estou trabalhando no LibreOffice, tá? Aqui, ó, o x aqui é positivo e o y é negativo. Então, eu estou no segundo quadrante. Para calcular o azimuth a partir de alfa, vai ser 180 menos alfa. 180 menos 26,60. Me deu 153. Agora, eu calculo a mesma coisa com o azimuth 4B, tá? E me deu 175. Então, eu já tenho agora o azimuth final e inicial calculado a partir das coordenadas. Eu vou calcular agora os ângulos de deflexão, para mim fazer essa relação aqui. Eu tenho aqui o que? Ângulos horizontais internos e externos. Tá? Só um minutinho ver se está gravando, tá? Então, aqui eu tenho eles em graus decimais. Então, eu vou calcular como sendo 180 menos o ângulo interno, ou o ângulo externo menos 180. Lembrando se é maior ou menor que 180. Então, eu tenho aqui os ângulos de deflexão calculados. E agora, eu vou fazer o somatório. Vou definir quais que são a esquerda e a direita, tá? Desses aqui. Então, ó, eu tenho o A0 aqui e o 0,1. Aqui eu virei o quê? A esquerda, tá? De 0,1 para 1,2, eu viro a direita. De 1,2 para 2,3, eu virei a esquerda. 3,4 para a direita, 4B para a direita. Então, eu tenho duas deflexões à esquerda, que é o 0,1 e o 2,3. Tá em cian. Então, eu faço o somatório das deflexões à esquerda e o somatório das deflexões à direita. E aqui vai ser o quê? O módulo do azimuth final menos inicial, calculado a partir das coordenadas, que são esses aqui, D18 e o D15, menos, tá? A deflexão à direita menos a esquerda. E eu faço o valor absoluto disso tudo. E aí depois eu divido por 5, porque eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estações, né? De 0 a 4. 5, porque eu tenho 5 estações. Então assim eu calculo o erro angular e a correção angular, tá bom? Agora é o seguinte, tem uma regrinha, né? Sobre se a gente vai subtrair ou somar as correções angulares dos ângulos de deflexão. Então, deflexões corrigidas diretamente, eu vou pegar a deflexão calculada, vou fazer menos a correção angular para o caso das deflexões à esquerda, tá? Então, aqui vai ser o quê? Se for deflexão à esquerda, tá? Menos a correção angular, ou a deflexão à direita, mais a correção angular. Então, esses que estão em amarelinho eu vou somar a correção angular e esses aqui eu vou subtrair. Lembrando aqui que a correção angular está em graus decimais, o que equivale em graus, minutos e segundos a 1,76 segundos, ok? Aí agora eu calculo o azimuth a partir das deflexões corrigidas, tá? Vou fazer o quê? O azimuth A0 mais menos a deflexão esquerda de 0,1, tá?
Então, vai ser azimuth anterior menos deflexão esquerda ou azimuth anterior mais a deflexão direita. Azimuth anterior mais a deflexão direita, azimuth anterior menos a deflexão esquerda. Eu converti para radianos, porque eu estou trabalhando no LibreOffice, que eu tenho as distâncias em metros e o perímetro, que é o somatório dessas distâncias aqui. Então, vou calcular as projeções em x e y, como sendo seno do azimuth vezes a distância horizontal. Tá? Azimuth aqui vai estar em radianos, porque eu estou trabalhando na planilha. Se for trabalhar na calculadora, pode usar em graus decimais ou em graus, minutos e segundos. E aqui eu tenho agora o somatório de x, de projeções em x, e o somatório das projeções em y. Aqui, pessoal, eu dividi a planilha em 2, mas eu acho que está meio confuso. Eu vou trazer essas informações para cá e essas aqui também para cá. Espera que eu vou... Pronto. Então, agora, pessoal, a gente vai calcular as projeções. Eu vou calcular os erros lineares e a correção linear, tá? Aqui é o seguinte, a equação é diferente, tá? Para calcular o EX e o EY, a gente vai usar essas equações aqui, tá? Põe amarelinho também. Onde eu tenho o somatório das projeções em x menos a coordenada x final menos a coordenada x inicial. Então, aqui eu tenho a projeção somatória de delta x menos a coordenada x final inicial. Em vermelhinho aqui. E aqui é a mesma coisa, tá? A projeção em y, no somatório, menos as coordenadas y final e inicial. Aí eu calculo o erro linear como sendo a raiz quadrada de EX ao quadrado, mais EY, que é isso aqui, ao quadrado. E eu tenho 18,78 centímetros de erro, tá? E agora eu calculo a correção em x e y como sendo menos a x dividido pelo perímetro vezes a distância horizontal do alinhamento, menos a y dividido pelo perímetro vezes a distância horizontal do alinhamento. Esse kx e y é o componente que é constante, que está em parênteses, tá? Então, aqui eu vou fazer menos o EX dividido pelo perímetro, sendo que o perímetro é esse aqui. E o outro a mesma coisa, tá? Então, as correções aqui vai ser o EX, kx, né, que é a constante, vezes a distância horizontal desse alinhamento, ky vezes a distância horizontal desse alinhamento e assim por diante. E aí eu vou somar a projeção em x mais a correção de x ou a projeção em y mais a correção de y. O valor dado do somatório final não é zero, tá? Ele vai dar o valor que corresponde à relação do x final menos inicial ou y final menos y inicial. E agora eu calculo as coordenadas finais. Para calcular a coordenada do ponto 1, né, que é o divante aqui, ponto divisado, eu vou obter o quê? A coordenada de 0, do ponto 0. Então, vai fazer a coordenada x e y de 0, mais as projeções 0, 1. Depois, coordenada de 1, mais as projeções x e y de 2. E assim por diante, tá? No final, a coordenada de B calculada é igual à coordenada dada aqui no problema, viu? Esse valor aqui. Então, é isso, pessoal.